O Por Dentro dos Circuitos vai ao Japão falar sobre um autódromo localizado numa região de plantação de arroz, com aspecto ainda de interior, como visto nas imagens do vídeo que eu fiz voando pelos circuitos da Fórmula 1 um tempo atrás. Aqui simplesmente aconteceram múltiplas disputas pelo título da Fórmula 1 na década de 80, 90 e 2000. Ultrapassagens inesquecíveis que ficaram para a história da categoria. E também momentos muito trágicos marcaram o autódromo que volta e meia sofre os efeitos do tufão que acarreta em adiamento de treinos, quando não corrida em pista encharcada. Começa a partir de agora mais um Por Dentro dos Circuitos. Num Japão bastante rudimentar e atrasado, com poucas ruas asfaltadas, o senhor Honda precisava de um local para poder testar os seus carros para que eles se tornassem competitivos frente à indústria automobilística do Ocidente. Com isso, ele comprou um terreno numa região lotada de plantação de arroz em 1960 e em seguida enviou um telegrama para Dutchman John Hugenholz, que desenhou a pista de Zandvoort. O desenho da pista era ousado para a época, com um trecho sinuoso de zigue-zague esquerda e direita, além de um trecho de ponte onde os carros passariam por cima. O senhor Honda tornou o projeto viável porque ele acreditava que a pista de corrida deveria ser uma combinação de curvas bem diferentes e desafiadoras. A primeira corrida feita no Autódromo de Suzuka foi a categoria de carros esportivos Grand Prix, vencida pelo Peter Warr numa Lotus 23. A pista passou a se tornar a casa da Honda como principal local de teste para carros e motos. Na década de 70, a pista sediou corrida de Fórmula 2 e em 1978 estreava a principal corrida de endurance japonesa de duas rodas, a Suzuka 8 Hours. Em 1982, Suzuka estreou no calendário da categoria de motociclismo, que se tornaria MotoGP décadas depois, e a ambição da Honda era sediar uma corrida de Fórmula 1. Em 83, as primeiras modificações no traçado foram feitas. Foi adicionada a chicane CAF antes da reta dos boxes devido à alta velocidade que os carros contornavam aquela curva, com muito pouca área de escape. Alterações também foram feitas na curva Spoon e na Degner, também visando segurança. A entrada dos boxes foi antecipada para um trecho sinuoso, uma das entradas de boxes mais curiosas que eu já percorri com um carro de corrida até o início da década de 2000, quando restauraram a entrada dos boxes mais perto da linha de chegada. Assim, em 1987, Suzuka estreava no campeonato de Fórmula 1, protagonizando disputas que decidiriam o campeonato, como o acidente do Mansell, dando o terceiro título para Nelson Piquet antes da corrida começar. As grandes disputas de Senna versus Prost em 88, 89 e 90. As corridas no final da década de 90 que decidiram o campeonato entre Hackney e Schumacher, até as grandes disputas de Alonso versus Schumacher na segunda metade da década de 2000. E você sabia que o circuito de Suzuka já recebeu, inclusive, a NASCAR? Essa aventura aconteceu em 1996 e em 1997. Foi a primeira vez em décadas que a categoria correu fora da América do Norte. Essas corridas de exibição eram chamadas de NASCAR Thunder Special, só que eles não utilizavam o traçado completo de Suzuka, e sim um traçado mais curto, conhecido como East Course. Na edição inaugural de 96, Russ Wallace dominou e levou a vitória. Já em 97, o evento fez história por um motivo bastante incomum. Eles precisaram utilizar pneus de chuvas durante os treinos e a classificação, o que era uma raridade naquela época para a NASCAR. E a vitória ficou com Mike Skinner. Em 2007 e 2008, o circuito de Fuji hospedou o Grande Prêmio do Japão. Em 2009, Suzuka volta ao calendário, porém sem mais o protagonismo de fechar o campeonato, o que não impediu que pilotos comemorassem o título lá, como o Vettel comemorou o tricampeonato antecipado em 2011 com o terceiro lugar. Os japoneses tiveram motivos para comemorar em 2012. O terceiro lugar de Kamui Kobayashi fez com que o piloto da casa voltasse ao pódio após 22 anos, quando a Kuri Suzuki chegou em terceiro lugar ao lado de Nelson Piquet e Roberto Moreno. E em 2003, a chicane CAF deixou de ser uma chicane extremamente apertada e lenta e passou a se tornar duas seções de curvas de 90 graus. A curva 130R, a mais rápida do circuito, foi modificada devido ao acidente de Alan McNish no ano anterior.
Os tufões são muito comuns na região de Suzuka e que já atrapalhou algumas corridas do calendário da Fórmula 1, como a acidentada corrida de 94, que tiveram 2 largadas e um sistema maluco de tempo agregado que só dava um nó no telespectador. Ele viu um piloto na frente, mas o líder do tempo agregado era outro que estava atrás. Felizmente, um regulamento que sumiu para todo sempre. Também atrapalhou as sessões de classificação de 2004 e 2010 e em 2014, infelizmente, foi palco da última morte que aconteceu na Fórmula 1. Numa condição de chuva intensa, um trator localizado num local completamente inadequado da pista, enquanto ele removia o carro do Adrian Sutil, o piloto Jules Bianchi passou reto a curva Dunlop, e o carro foi atingido por esse trator. Infelizmente, após meses no hospital, foi confirmada a sua morte no ano de 2015. Outra corrida que foi completamente atrapalhada pela chuva foi a edição do GP do Japão de 2022. Logo na segunda volta, as condições extremas de baixa visibilidade causaram o acidente de Carlos Sainz, acionando a bandeira vermelha e paralisando a prova por mais de 2 horas. Quando a ação foi retomada, o tempo regulamentar de 3 horas estava se esgotando, resultando em apenas 28 das 53 voltas sendo disputadas. Como a corrida foi concluída com os carros na pista sob bandeira verde, a pontuação foi integral, coroando Max Verstappen como bicampeão mundial de forma repentina do campeonato de Fórmula 1. Na história do Grande Prêmio do Japão, o piloto alemão venceu 6 vezes. O Schumacher é o recordista da pista. Desde 2022, o GP do Japão nunca teve um vencedor diferente, a não ser o Max Verstappen. Tivemos 3 vitórias brasileiras, 2 com Senna em 88, que lhe deu direito ao primeiro título e também em 93, e uma vitória do Rubinho em 2003. O recorde da pista é do Kimi Antonelli, de 1:30.965, conquistado na corrida de 2025. Já o recorde não oficial foi batido pelo Max Verstappen na classificação de 2025, com 1:26.983. Uma volta rápida que praticamente ninguém esperava, devido às condições que se encontravam os carros da Red Bull. Nos videogames, o primeiro jogo a apresentar a pista de Suzuka foi no jogo Fórmula 1 Spirit para MSX no ano de 1987. O formato da pista até lembra a pista de Suzuka, apesar das curvas desse circuito ter sido desenhado por uma criança de 5 anos. Temos também jogos como Suzuka 8 Hours com traçado da pista japonesa, indo para um jogo de turismo japonês chamado GT Racing para Super Nintendo, que não só tinha o circuito de Suzuka, mas quase todos os circuitos daquele país. Sem contar com a famosa franquia do Gran Turismo, Ride Racer, além dos 20 jogos de Fórmula 1 desde a década de 80 até hoje, sempre contando com a presença do circuito japonês de Suzuka. Agora você pode acompanhar a história de mais um outro circuito japonês que quase recebeu a Fórmula 1. Um grande abraço, até o próximo vídeo.